Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo, né? Domingo abençoado pelo nosso Deus, né? Que Deus esteja com todos, Deus esteja protegendo todas as famílias, né? O Senhor Deus é muito bom, né? E generoso, e Ele olha por nós, não é verdade? Então vamos fazer nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, o Senhor Deus ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai amado. Pelas bênçãos, Pai, recebidas, Pai, que são incontáveis. Muito obrigada, Senhor. Pelos livramentos que Tu dá todos os dias, Pai, para nós. Muito obrigada, Senhor amado. Oh Pai, obrigada pela noite de sono que Tu nos deste, Pai, pelo levantar, pelo abrir dos olhos, Pai. Oh Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, Pai, doentados, Pai, acamados, Pai, irmãos já idosos, Pai, que estão com a saúde fragilizada, Pai. Oh Pai, esteja visitando a cada um, Pai. Oh Pai, esteja dando saúde, Pai. Oh Pai amado, conforta, Pai, a cada um, Pai. Dê uma alegria em viver, Pai amado. Oh Pai amado, sabemos que é difícil, Pai, mas nós cremos que Tu é poderoso para fazer tudo isso, Pai amado. Oh Pai amado, obrigada, Senhor. Oh Pai amado, obrigada por tudo. Oh Pai, visita hospitais, Pai, visita todos aqueles que precisam de Ti, Pai. E sabemos que tem muitos sofrendo, Pai, sofrendo com essa doença, Pai amado, mas vai passar, eu creio. Nós cremos que vai passar, Senhor. Oh Pai amado, esteja com nossos ministérios, esteja com o ministério pastoral, Pai. Cuida do nosso pastor Wagner, Pai, dá força, Pai, dá saúde, Pai. Cuida da família pastoral, Pai. Oh Pai amado, esteja com todos os ministérios, dos homens, Pai, das mulheres. Esteja com nossos jovens, Pai, dando proteção e saúde, Pai amado. Cuida, Pai, livra do mal, Jesus amado. Cuida da nossa igreja, Pai, e todas as igrejas, Pai, do mundo, Pai amado. Que nunca nós nos afastamos, que nós dá cada vez mais força, Pai, para nós seguirmos nessa a luta, Pai, que é diária, Pai. Mas agradecemos por tudo, sabe, Pai, porque Tu é bom e é generoso, Pai. Muito obrigada, Pai. Oh Pai amado, agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, né, hoje ainda vou continuar, né, que hoje é o segundo domingo de dezembro e nós cristãos comemoramos o Dia da Bíblia. E nós da EBD vamos fazer uma singela homenagem. Eu vou ler um poema sobre a Bíblia, que é mais ou menos assim, né? Dia da Bíblia. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar, passado, presente e futuro. Seu conteúdo é seguro, a história pode contar. Escrita por 40 homens pela inspiração divina, levaram 16 séculos seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram, em outras eras viveram, mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro 66 dividido em duas partes. Antiga, a nova se fez, chamada de testamentos, luz para todos os momentos, renova-se a cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual, revela o que está oculto, discerne o bem e o mal. É a palavra de Deus transmitida aos filhos seus, o alimento vital. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavras de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo para o mundo, serve de prumo, pois contém poder de Deus. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem privilégio sagrado de estar com o autor bem pertinho do seu lado. Bonito, né? O poema. Então, que nós possamos ler, né? E entender o que a palavra de Deus nos diz. É verdade, ela é a mais importante, né? É dali que nós tiramos
toda a nossa vida, né, cristã. Então, vamos ler a Bíblia, né, irmãos? Então, irmãos, agora vou passar para a nossa irmã Eliane, né, que ela está na direção, mais um domingo, né? Ela vai falar com os professores, elas são, né? Então, fiquem todos os irmãos com Deus, tenham um ótimo domingo. Bom dia, irmãos. Bom dia, Verinha. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa EBD. Vera, parabéns, a homenagem muito linda do Dia da Bíblia. Deus abençoe sua vida, tá, querida? E nós vamos continuar com a nossa EBD. Hoje nós vamos estudar a nossa lição número 11. E nosso tema da lição hoje é: quando a adversidade é o sofrimento. E o nosso profeta de hoje é o Jeremias, né? Nós vamos ter o nosso texto base em Lamentações, capítulo 3, versículo de 1 ao 26. Eu vou ler só alguns versículos, porque ele é muito grande, então vou ler só 2 versículos, 2 últimos, que diz assim: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Texto profundo, muito bom, né? Muito bom a gente aprender cada vez mais da palavra do Senhor. E a lição, ela faz um relato nessa lição de, não sei se os irmãos lembram, que foi nesse ano, em agosto, dia 4 de agosto, teve uma grande explosão em Beirute, né, uma cidade do Líbano. Em agosto que teve esse acontecido. Foi uma explosão enorme que teve centenas de mortes, muitos desabrigados, muitos feridos, né? Apesar de os diretores, né, os líderes lá, eles terem avisado do que poderia acontecer, mesmo assim eles nem ligaram, não quiseram saber do que eles estavam falando. Então teve uma explosão enorme. Poderia ter evitado o que aconteceu, mas eles não quiseram ouvir, eles desobedeceram, né? Não quiseram dar atenção ao que foi falado. Então foi uma explosão enorme, muitas pessoas morreram, né? Então a nossa lição hoje, ela está comparando esse acontecido em Beirute com Jerusalém, com a cidade de Jerusalém, né? Comparando as duas, o que aconteceu em Beirute e comparando o que aconteceu em Jerusalém, vemos que ambas foram colocadas em perigo. Ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento, né? Em Beirute, eles desobedeceram os homens. E em Jerusalém, eles desobedeceram a Deus, né? O estudo de hoje vai falar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá. Então hoje a lição vai ser falada sobre a desobediência das pessoas a Deus, né? O sofrimento, né? O que causa sofrimento é a desobediência. Então hoje nós temos nossos professores que vão estar nos ajudando hoje, como vamos continuar com a nossa lição, com nossos professores, a irmã Marlene Carvalho, a irmã Sara e a irmã Sônia, tá bom? Ficam com as nossas professoras e boa lição para todos nós, amém? Bom dia, irmãos. Vamos mais uma reflexão da nossa lição, e que se encontra, né, aqui no primeiro tópico da lição 11, e nós vamos meditar um pouquinho na nossa lição nessa manhã. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá. A destruição de Jerusalém, como todos os males que acompanharam o final do cerco, a cidade por muitos anos, o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados e mudar de vida. Foi o alerta da certeza que a destruição viria se a nação continuasse nos maus caminhos. Em Lamentações, capítulo 4, 13, diz assim: a atitude dos líderes religiosos proporcionou uma profunda crise na fé, a esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo,
mas a sua própria fraqueza, produzida pelo pecado. Então, querido, nós vemos aqui que o profeta Jeremias, ele era um profeta de Deus, né? Ele nasceu já escolhido no ventre da mãe, já foi escolhido para ser profeta de Deus. E Jeremias era um servo obediente, mas com toda a fraqueza como todos, mas Jeremias era um homem realmente focado em Deus, focado na missão que Deus havia colocado em suas mãos. E o profeta, ele anunciava, né, a derrota. Ele diz aqui, ó, por muitos anos o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados e mudar de vida. Aqui Jeremias falava da mudança de vida daquele povo. Ele foi alertado na certeza da destruição que viria sobre a nação. Então Jeremias falou que viria uma grande derrota, né, se eles não obedecessem. Então o foco que nós vemos aqui é o pecado. O pecado faz um dano muito grande na vida do povo, até mesmo no povo de Deus, né, no povo em geral. E muitas vezes nós queremos culpar a Deus, né? Por que Deus não me ouviu? Mas Deus não castiga ninguém. Deus tem tudo de bom para nós, Deus é amoroso. Mas nós vemos que Deus também é justiça, né? Deus é justiça. Para que nós obtenhamos a bênção do nosso Deus, nós precisamos obedecer. Porque nós queremos tudo de Deus, mas não queremos obedecer a Deus. E muitas vezes nós partimos para pecados que trazem em nós grandes consequências. Aqui diz, Lamentações 4:3 diz, a atitude dos líderes religiosos. Nós precisamos observar os líderes religiosos em nossos dias. Muitos estão, eles estão distorcendo a palavra de Deus, ensinando coisas que não servem para a nossa vida espiritual, não servem para o nosso crescimento, serve até pela nossa derrota, pela interpretação moderna, a interpretação errada, né, da palavra de Deus. Então, quando o povo de Deus é derrotado nas lutas, a causa não é de Deus e nem do diabo, é nós mesmos. Porque se nós buscarmos obedecer a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra, vamos vencer as lutas e as guerras. Nós estamos aí numa guerra também. Nós podemos ver a destruição, né, do mundo, assim dizendo, né, do povo, né, com esse problema dessa pandemia. Isso é uma destruição. Muitas pessoas estão perdendo as vidas. Mas será que é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus, é nossa própria culpa, né? É a culpa do homem, a culpa do ser humano. Porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Mas não é fácil a gente fortalecer no Senhor. Porque o inimigo, do outro lado, o nosso negativo, a nossa carne pecaminosa, ela tende a fazer algo que não agrada a Deus. Mas nós precisamos estar ligados no Senhor, procurando fazer o que é de melhor para agradar o nosso Deus, para que nós possamos obter as bênçãos de Deus. Deus entra na frente e guerreia as nossas guerras, quando a gente está focado nele. Não tem como ser desobediente à voz de Deus e receber as bênçãos de Deus. Por isso que a punição não vem de Deus, vem de nós mesmos. Se nós não queremos ser punidos com problemas graves, punidos com infelicidade na nossa vida, porque muitas pessoas só têm sofrimento, eles não têm felicidade, porque vem de nós mesmos. E o inimigo, ele procura nos tragar. Mas se nós pedir forças a Deus e obedecer a sua palavra, e deixar o mundo pecaminoso, não participar do mundo pecaminoso, com certeza teremos as bênçãos de Deus. Quantas pessoas, irmãos, são realmente abençoadas, né?
por obedecer a Deus, porque nós somos pecadores, né? Desde nosso nascimento somos pecadores. Mas existe o perdão do nosso Deus, mas quando nós queremos esse perdão, nós precisamos buscar esse perdão em nossas vidas. E nunca ficar dizendo, Deus me castigou, Deus me castigou. Tudo que acontece, Deus que castigou. Não, Deus não castigou ninguém. Simplesmente Ele nos deixou. Né? Quando a gente não quer nada com Deus, Ele deixa a gente de lado. E quando Ele deixa a gente de lado, irmãos, o negócio fica complicado. Porque cada dia nós precisamos da bênção de Deus, da proteção do nosso Deus. Foi o que aconteceu. Aquele povo, eles não eram inocentes. Eles foram avisados da derrota que havia de acontecer. Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele é justo e é fiel em todos os seus propósitos. O poema mostra Deus como figura central. O drama da história não é o homem. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. Então nós vemos que Deus não se comunica com algo errado. Se nós queremos as bênçãos de Deus, nós temos que observar a palavra de Deus. Aqui o Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos estar vendo na palavra. Quando ouvir algo de certas pessoas, vamos examinar para ver se está tudo certinho. Por isso, irmãos, que eu admiro muito e gosto muito da mensagem do nosso líder, né, do nosso pastor, porque ele ensina a palavra de Deus. Ele dá uma lição ensinando a gente a se comportar diante do nosso Deus. Porque nós somos pecadores. Aqui Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Deus é misericordioso, é bom, amoroso, fiel, mas nós precisamos obedecer. Precisamos deixar o pecado, precisamos servir a Deus com fidelidade. O profeta Jeremias, ele convidava o povo a reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus, para obter misericórdia. Então nós temos que, para obter misericórdia, nós precisamos obedecer a Deus e se voltar para Ele. Aqui o 14, né, o Lamentações 14:3 diz que por causa do pecado dos profetas, da maldade dos sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Então, nós não podemos ouvir qualquer pessoa. A Bíblia diz que nós somos errados em não conhecer as Escrituras. Quando alguém falar qualquer coisa a respeito de Deus, nós precisamos examinar para saber se está errado ou certo. E pedir a orientação de Deus. Porque muitas vezes a gente sai por aí procurando, porque ouviu uma palavra que nos agradou, então a gente começa a sair por aí e começa a achar que aquilo tudo é verdade e na verdade não é. Está nos levando para um lugar ao contrário da vontade do nosso Deus. Aqui o texto, aqui, o verso 26 aqui de Lamentações diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Né? Que maravilha aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Um dia partiremos, irmãos, e precisamos estar muito bem com Deus, obedecendo, abrindo mão do pecado, que não é fácil, mas também não é impossível, né? E procurando buscar essas bênçãos do Senhor através da nossa obediência. Queridos, eu espero ter passado para os irmãos algo, né? E vocês sabem muito bem que nós estamos bastante entristecidos, mas nós não podemos deixar de falar da palavra do Senhor, porque nós muitas vezes precisamos desligar de tudo que acontece, né, para ligar no Senhor. Quando a gente liga no Senhor, a gente pensa nas coisas de cima. Que Deus nos abençoe e que as próximas lições possam até esclarecer melhor aos ouvidos dos irmãos. Um beijão no coração
E nós aguardamos que essa guerra que nós estamos lutando, o Senhor vai entrar e guerrear por nós. Ele é que vai dar jeito nessa pandemia, no momento certo, como Ele quiser, que tudo seja a vontade do nosso Deus. Amém. Um beijão no coração. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem. A nossa lição hoje tem como título Quando a adversidade é o sofrimento. E o texto base que vamos estudar da nossa lição se encontra em Lamentações 3, de 1 a 26. E eu fiquei para falar sobre o tópico 2, a qual estarei falando sobre a consequência das escolhas que fazemos quando não ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. No tempo de Jeremias, o Senhor colocou o profeta para avisar aquele povo do pecado que eles estavam praticando ali na Babilônia. Deus colocou Jeremias como portador para avisar o povo. Irmãos, hoje o Senhor fala diretamente conosco. E na nossa lição do tópico 2 diz que cada ato que fazemos, as escolhas que nós fazemos, tem as consequências. E aqui no tópico diz assim, que o profeta avisou o povo, mas o povo não ouviu. Então passaram tempos difíceis. Como nós estamos passando tempos difíceis, o Senhor tem nos alertado, tem nos avisado, e às vezes a gente não ouvimos o Senhor, não usamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então vem a consequência. A consequência é, ele, como diz na lição, ele diz que não ouve mais as nossas orações. As nossas orações não são respondidas. Aí veio o abandono. Irmãos, o sentimento do abandono é muito cruel. Eu ouvi uma vez uma expressão que diz que quando a gente não está na presença do Senhor, o Senhor se coloca de costas para nós. Isso é um abandono. Sentir abandonado e a vergonha. A lição diz aqui que nós passamos vergonha de situações que nós vivemos pelas escolhas que nós fazemos, né? Aí também, consequência da desobediência, vem a falta de sono, a falta de paz, aliás, a falta de paz. O canal está dizendo que vem a falta de paz. A falta de paz, irmão, nos tira o sono, nos deixa intranquilos, nos deixa sem esperança. Quantos estão vivendo nessa situação por não ouvir a voz do Senhor? A lição nos traz que temos que ouvir a voz do Senhor. Lá no tempo de Jeremias, o Senhor colocou o profeta, mas hoje não. Hoje ele fala diretamente conosco, através da palavra. Então, irmãos, temos que meditar todos os dias. Estamos passando por adversidade, sim. E a adversidade está trazendo sofrimento. Mas se colocarmos os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos problemas nas mãos do Senhor, nós vamos conseguir passar pela adversidade, vamos conseguir passar pelo sofrimento, mas o Senhor estará conosco, nos guiando, nos guardando. Temos que usar nossos ouvidos espirituais e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Porque na palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, irmãos. E elas têm
renovado. E o Senhor está conosco, e nós temos visto, apesar do que nós estamos passando, nós temos sentido que o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Esse é a nossa tópico 2 da lição de hoje. Que os irmãos fiquem em paz e à noite nós veremos para dar aquele abraço virtual, abraço distante, mas aquele abraço. Amém, irmãos? Um beijo no coração de cada um. Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma lição da EBD. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Sofrimento, nós temos todos os dias. Mas aqui diz que nem todo sofrimento é por causa do pecado. Mas existem sofrimentos promovidos pelo pecado. Quando estamos em sofrimento, devemos analisar e pensar, nas nossas vidas. Estou longe do Senhor? Não tenho lido a sua palavra? Não estou em comunhão com Ele? Não tenho intimidade com Ele? Todas essas perguntas nós devemos fazer para nós mesmos. Temos vivido uma vida de pecado? É difícil, irmãos? Sabe, Deus ele está sempre pronto a nos perdoar. Sempre, toda a vida. E hoje em dia é a mesma coisa. Basta você se arrepender que Ele vai te perdoar. Porque as misericórdias dele não têm fim. Em Lamentações diz aqui, devemos trazer à memória do que pode me dar esperança, que é Deus. E as misericórdias dele são a razão de não sermos consumidos. Imagine, se ele não mandasse Jesus para nos salvar e vivermos como estamos vivendo pela graça, não estaríamos aqui para contar nada, Mas ele teve uma grande, enorme misericórdia e mandou Jesus. E aqui diz que as misericórdias dele não têm fim. É diária. Todo dia ele está ali, te esperando, te pedir perdão, A lição diz também que é melhor, pensar como é grande a misericórdia de Deus. Meu Deus, é imensa, Mas Deus, ele deixou aquele povo de Judá sofrer, porque eles não se arrependiam. Ainda ia buscar ajuda no homem, nos pagãos, nas pessoas pagãs. Então, maldito é o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim, porque eu não sei nem qual vai ser a minha reação em determinados momentos. Então, a nossa confiança tem que ser em Deus, não no homem. Muitas pessoas confiam, Existe até o versículo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus poderoso, não é isso? E é nele que devemos confiar. E o sofrimento, muitas vezes ele causa experiência para nós aprendermos também, Deus também deixa acontecer para que possamos estar ali mais ligados, com mais experiência, na vida cristã. Então Judá, ele poderia ser vitorioso, mas não foi. Porque o povo de Judá, não se arrependeu, Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vai até o fim, Ele não desiste de você. Só se você não quiser mesmo, aí não tem como, Muitas pessoas sofrem, muitos são infelizes, fazem sacrifícios, muitos sacrifícios, que até a gente duvida dos sacrifícios que as pessoas fazem. Mas a vida com Deus é tão simples, Deus é tão simples, tão humilde, tão amigo, tão íntimo, que não é necessário nada disso, gente. Então, Deus perdoa, sara, liberta e tem misericórdia. Então, irmãos, vamos pensar, e agir dessa maneira. Se arrepender dos pecados cometidos, porque nós somos pecadores, mas nós conhecemos a verdade.
Mas aquele que não conhece e não quer Deus, aquele será julgado e Deus não vai fazer nada por ele, porque ele não quer. Então a lição aqui, ela fala, né, do sofrimento. Mesmo que a gente passe por sofrimento, irmão, porque a gente passa, nós temos a esperança em Deus. Um sofrimento de uma mãe que perde um filho, já passei por isso, mas eu tenho a esperança em Deus. Muitos perdem a família inteira, muitos passam por problemas, sofrimentos imensos, mas nós temos a esperança. Essa esperança jamais deve morrer, porque Jesus está conosco até a consumação do século. E até lá, Ele está conosco para nos perdoar, porque Deus é perdão, é amor, é tudo que o ser humano precisa para viver nessa terra. E depois dela, né, na eternidade. Então vamos pensar e agir, né? Nos analisarmos e vamos nos apegar mais a Deus. Nos apegamos mais ao Senhor, ter mais intimidade com Ele. Amém? Louvados e bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Um bom dia, abençoado para todos.